Hoje a gente vai falar sobre texto em contorno. Oi, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz e já quero começar te convidando para dar o seu joinha aqui nesse vídeo, para se inscrever e ativar o sininho das notificações para dar aquela moral pra gente aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar de uma tendência tipográfica que a gente vê muito, tá vendo muito em anúncios, em peças publicitárias, que é o texto em outline. Eu vou te ensinar a melhor maneira de fazer isso no Illustrator para você poder surfar nessa onda aí que tá rolando agora. Então vamos lá, pessoal, vamos explorar as possibilidades que a gente tem para trabalhar com texto em outline. Antes da gente começar, é bom lembrar que a gente tem alguns tutoriais aqui no canal onde eu ensino a trabalhar com texto. Eu vou colocar o cartão aqui para você poder assistir depois que esse vídeo acabar. E nesse tutorial de hoje a gente vai trabalhar com a ferramenta Tipo, que tá aqui na caixa de ferramentas. E para você criar um texto, você tem duas opções. Você pode simplesmente clicar uma vez e aí vai entrar um lorem ipsum, que é um texto que a gente chama de placeholder text, que é um texto de preenchimento. Ou então você pode clicar e arrastar. E aí você vai criar uma caixa de texto e ele vai entrar ou com o texto padrão, se você acabou de abrir o documento, ou então com a formatação de texto que você usou pela última vez. No caso, a fonte que eu usei pela última vez dentro desse documento foi a Bebas-Noi, então por isso ele entrou aqui com ela dentro da minha caixa. Qual a diferença entre esses dois modelos? Esse primeiro tipo aqui a gente chama de texto de ponto, quando você simplesmente pega a ferramenta Tipo e clica uma vez e ele já cria para você uma caixa de texto que vai ter algumas limitações, como por exemplo a possibilidade de redimensionamento. Quando eu pego aqui e tento redimensionar, eu não consigo redimensionar essa caixa de texto no sentido de que eu não consigo abrir essa caixa para receber mais texto. Para que eu escreva mais texto, eu preciso clicar aqui em algum lugar e continuar digitando. Se eu quiser redimensionar isso daqui, eu preciso pressionar Shift e aí eu vou redimensionar a minha frase toda sem conseguir abrir um espaço nessa caixa de texto aqui. Vai ficar mais claro isso que eu tô falando quando a gente comparar com a segunda opção, que é o texto de área. Como o nome indica, se eu clico e arrasto, eu crio uma área de texto. É uma caixa de texto que pode ser redimensionada. E aí eu tô falando da caixa, eu não tô falando do texto em si, tá vendo? Quando eu mexo aqui com a ferramenta de seleção direta, ó, eu consigo redimensionar essa caixa e o texto se readequa conforme eu mexo com ela. Você pode converter um texto de ponto em um texto de área e vice-versa, vindo aqui em tipo, converter ao tipo de ponto, ou no caso converter ao tipo de área, se o texto que você estiver selecionando já for um tipo de ponto. E qual a vantagem desses dois modelos? Para algumas coisas você vai precisar do texto de ponto, por exemplo, se você quiser aplicar um efeito de blend, por exemplo, ele só vai funcionar com texto de ponto. E para outras coisas vai ser bem melhor você ter o texto de área, se você estiver diagramando, por exemplo, um folder. Faz muito mais sentido você ter uma caixa de texto que você possa redimensionar de acordo com o tamanho da sua coluna e o seu texto corra de acordo com o tamanho dessa caixa. Feita essa diferenciação, para esse nosso tutorial, a gente pode fazer de um jeito ou de outro. Então eu vou criar como texto de ponto mesmo, já que a gente vai trabalhar com lettering e não um texto corrido. Então eu vou clicar aqui uma vez, vou escrever a minha frase aqui, que é o deu linha. Deu linha que aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, significa fugir, ir embora, e vou redimensionar isso daqui. Você tanto pode redimensionar, como você pode, com esse texto selecionado, vir aqui em cima e digitar um valor. Vamos colocar um valor aqui bem grande de 200, que você vai aumentar o seu texto. Vamos trocar também a tipografia. Eu vou escolher primeiro a Oswald no peso bold. Então vamos lá. Como que a gente cria texto em outline? Na verdade é bem simples, mas a gente tem que ficar ligado a algumas opções e ao contexto no qual a gente vai usar essa fonte. Por exemplo, se você está trabalhando com uma fonte em cima de um fundo, você tem que ter cuidado com a legibilidade. Então o ideal é que ou você tenha um fundo abstrato ou um fundo com uma cor bem forte, bem escura, para que você não perca a legibilidade da sua palavra. Isso aqui também vai funcionar melhor quando você tem o outline como um detalhe, que é como a gente vai usar aqui. Eu vou manter o deu com preenchimento e no linha eu vou aplicar o outline. Então vamos lá.
eu posso fazer das seguintes maneiras. Vou vir com a ferramenta tipo, vou selecionar o texto, tá? Ó, tô selecionando como texto. E aí aqui no painel de cor, eu vou vir aqui nessa setinha e vou pedir para alternar preenchimento e traçado. E desse jeito, eu crio um objeto que não tem preenchimento e que tem um contorno preto. Se você quiser editar esse objeto, como não sendo um objeto de texto, se você quiser transformar ele em um objeto vetorial, você também pode. Então, primeiro a gente tem que converter isso daqui de texto em objeto vetorial. Eu vou vir aqui com o texto selecionado, no menu tipo, vou pedir para criar contornos, ou então vou dar o atalho Shift Ctrl O, Ctrl ou Command para quem está no Mac. E aí ele deixa de ser um texto e passa a ser um vetor que eu posso vir aqui e editar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ele virou um objeto vetorial. E aí eu vou selecionar usando ou a ferramenta de seleção, se eu vier aqui e desagrupar isso aqui, ó, eu posso selecionar só os caracteres que eu quero e vou fazer a mesma coisa. Vou vir aqui, ó, e vou pedir para alternar e desse jeito eu tenho o texto vazado. A diferença entre os dois métodos, né, você já sabe, é que se eu quiser mudar de ideia depois e vir aqui e aplicar uma outra tipografia, eu posso, ó, colocar a Montserrat Bold. Eu posso mudar, ele continua respondendo aos meus comandos. Nesse caso aqui não, porque ele deixou de ser um objeto de texto, não pode ser editado como tal para troca de tipografia, de peso, etc. Bom, e se eu quiser variar o tamanho do meu traçado, no caso o peso do meu traçado, como que eu vou fazer? Novamente, eu vou selecionar a palavra que está em outline, vou vir aqui em cima em traçado, ou então vou vir aqui no painel traçado e vou engrossar a espessura. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Se você está trabalhando com outline, é porque você está procurando um visual leve. Portanto, você não deve exagerar muito. Se você engrossar demais, você começa a ter um visual um pouco embrutecido, principalmente aqui nesses pontos. Então, o ideal é que você não pese demais a mão. Você pode vir aqui e reduzir. Uma outra coisa que você pode controlar é o tanto que esses pontos aqui de entrada, eles vão ser agudos. Isso daqui você controla nessa caixinha aqui de limite, tá vendo? Dentro do painel de traçado. Então, se eu vier aqui dentro de limite e reduzir aqui para 5, eu consigo esse acabamento quadrado, porque o limite dele é menor, ele não vai avançar tanto para dentro da letra. Então você pode controlar isso daqui nesse campo daqui, tá vendo? Visuais diferentes mexendo nesse parâmetro. Vai funcionar do mesmo jeito aqui. Se você tiver aqui a tipografia, ó, engrossou, mexe aqui no limite, você também consegue variar, seja ele um objeto de texto ou não. E aí você pode testar com tipografias diferentes. No caso, aqui nessa primeira eu tô trabalhando com a Oswald, nessa segunda eu tô trabalhando com a Montserrat Extra Bold. Você pode ter resultados diferentes, comparando como cada uma se comporta. Então vale explorar bastante essa variação de pesos. Você pode misturar essa aqui com essa. Dá uma testada aí para você ver como que funciona melhor. Para a gente terminar, eu quero falar sobre essa terceira opção aqui, onde a gente tem um trucão para chegar nesse resultado. Na verdade, a gente tem dois trucões. Aquela terceira opção foi feita a partir dessa fonte aqui. Foi a Bebas Neue Light. E a Bebas até tem um peso regular, que é um pouco mais grossinho, mas vamos imaginar uma situação em que a fonte que você quer usar só tem essa apresentação aqui muito fina, muito leve. E aí, quando você manda aplicar o outline, ela fica muito, muito fininha. Ela quase não tem espaço interno aqui para a gente conseguir ver essa diferença do contorno. Como que você pode resolver isso? A gente vai cometer uma pequena heresia tipográfica, mas é bem pequena mesmo, vale a pena pelo resultado. E eu vou começar expandindo esse objeto de texto aqui, transformando ele em objeto, tá? Então, novamente, vou vir aqui em tipo, vou pedir para criar contornos e ele vai virar um objeto vetorial. Em seguida, eu vou vir aqui em objeto, caminho, deslocar caminho. Em inglês, essa opção aqui se chama Offset Path. E aí,
eu vou pedir para deslocar 5 pixels, bem pouco. Não adianta deslocar muito, se eu botar aqui 10, por exemplo, né, e pedir para visualizar, você vai ver que ela começa a engolfar uma outra, tá vendo? Ó, o D começa a entrar por dentro do E e por aí vai. Então, pela tipografia ser muito delicada, o deslocamento não pode ser muito grande. Então, vamos manter aqui 5 e vou dar OK. E aí, em seguida, eu vou pedir para desagrupar. E aí vou vir aqui com o mouse bem rentezinho aqui em cima para pegar só essa parte de cima aqui, ó. Eu vou dar um delete só para você ver, ó. Tá vendo? Ele tá por trás aqui, ó. Eu vou agrupar. Eu fiz isso de propósito, né? Porque senão eu ia pegar também o texto original. E aí, esse texto original aqui de dentro, você pode ou deletar ou guardar fora aqui do artboard. Eu gosto sempre de guardar, vai que eu quero usar ele de novo, né? Então, deixo ele ali fora. E pronto, a gente conseguiu uma versão um pouquinho mais encorpada, que vai funcionar bem para a gente poder criar o outline. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar só a palavra linha e vou repetir o processo. Vou pedir para alternar preenchimento e traçado. Você não precisa pedir, tá bom? Para ser desse jeito. Se você quiser, você pode fazer o jeitinho um pouquinho mais trabalhoso de tirar o preenchimento, vir aqui no traçado e aplicar a cor de traçado que você quiser. Mas a ideia de inverter, de alternar, é interessante porque é rápida. E aí, com isso, a gente criou o nosso texto em outline. Eu vou engrossar um pouquinho ele aqui, tá? E aí, como que a gente cria aquela sensação de deslocamento do preenchimento com esse traçado? Bom, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl F para colar no mesmo lugar. Vou deslocar um pouquinho a cópia e aí vou aplicar um conteúdo, um preenchimento, perdão, em branco nessa cópia, tá? Preenchimento branco, sem traçado. E aí, por último, a gente vem aqui no contorninho que tá atrás, ó. Vou selecionar o contorno e vou jogar ele para frente com um atalho de teclado ou então clicando com o botão direito, pedindo para organizar, trazer para frente. E aí a gente criou essa sensação de offset aqui que é bem legal, é um efeito bem maneiro, mais um recurso visual para você trabalhar nos seus projetos de design. Se você quer ver mais vídeos sobre contorno, explorando mais o painel de traçado, ou se você quer ver mais vídeos sobre tipografia, sobre lettering, deixa um comentário aqui pra gente. Não esquece de dar o seu joinha, claro que agrega muito valor ao camarote. Se você curtiu, deixe seu comentário aqui sugerindo algum tema que tenha a ver com tipografia ou não, algum outro tema que você queira ver por aqui. Não esquece de dar o seu joinha e não deixa de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa gostar aqui do nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!